Programa Norte Empreendedor. Entrevista com empreendedores de sucesso. Cases de sucesso que são fonte de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor, com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidade. Telhas Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. DE Arte em Decoração, sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 35315806. Sino Peças, retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora. Todas as manhãs de domingo, às 9h15 da manhã, eu, Marcos Rogério, estarei aqui para levar até você as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. O bate-papo de hoje é com um médico empreendedor que está em Sinop já há 12 anos. Eu converso hoje com o Dr. Assad Naim. Bom dia, Dr. Assad. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui no programa. Dr. Assad, o senhor é natural de que região do país? Eu nasci em São Paulo, capital. Eu sou paulista, da Gema. E permaneci lá até os meus 20 anos, quando saí para poder fazer a faculdade de medicina. Fez lá em São Paulo mesmo? Fiz, no interior de São Paulo, Bragança Paulista. Bragança Paulista. Fiz. E medicina é coisa de criança? Como que é isso? Foi incentivado? Na verdade, eu penso que cada pessoa nasce com uma vocação, um dom, ou pelo menos uma predisposição, né? E eu, desde muito pequeno, sempre disse que ia ser médico. E segui essa trilha. Terminou medicina e quis se especializar em que área? Então, isso aí é uma coisa muito interessante, sabe, Marcos? Eu, quando terminei medicina, eu só sabia que queria ser cirurgião. Eu gostava de operar, tinha que operar. Mas não sabia exatamente o que. Então a gente vai fazer primeiro cirurgia geral. Então eu concluí 2 anos de cirurgia geral, título de especialista, aquilo tudo, e em conversas com colegas, com amigos, com outras pessoas que estavam à frente de outras especialidades, acabei optando por cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Nessa época que você já se formou e optou por essa especialidade, em que período foi? Eu terminei a medicina em 93, terminei a cirurgia geral em 96, a partir daí entrei na cirurgia plástica, fui para Santos, que era um centro de excelência, dentre vários centros de excelência no país, Santos é um deles, em especialização em cirurgia plástica, e terminei a cirurgia plástica em 99. 99. Uma época ainda que a cirurgia plástica, o Brasil é conhecido mundialmente por ter aí um grande formador de técnicas e opinião sobre cirurgia, que é o Ivo Pitangui. Professor Ivo Pitangui. Isso. E nessa época já era uma coisa de referência. E como é que foi para você entrar nessa área e começar a trabalhar nessa área, nessa época? Na verdade, muitas coisas a gente não para pensar muito. Elas vão acontecendo, né? E eu sempre fiz medicina por amor mesmo à medicina. Então eu nunca parei muito para ficar pensando como era, como que não era. Eu queria estar envolvido com tudo isso. Sim. Né? Me apaixonava muito os traumas, os acidentes, as reconstruções, aquelas coisas que eu assistia muitas vezes com os colegas, de você pegar uma pessoa, assim, vamos dizer, bastante machucada e de repente trazê-la de volta a uma condição muito boa. E eu fui para a plástica exatamente, a princípio, com essa intenção, né? Agora, foi muito interessante. E eu fui assim, me apaixonando, cada vez me apaixonando mais. Acho muito interessante. Na época você trabalhava numa clínica, num hospital, como que funcionava? Veja bem, a gente termina a faculdade de medicina e já vai para dentro do hospital. Quer dizer, durante a faculdade a gente já vai visitando o hospital. Depois a gente vai trabalhar. Hospital, pronto-socorro, posto de saúde, porque a residência de cirurgia geral era remunerada. Mas o estágio de cirurgia plástica era não remunerado. Então, por 3 anos, eu trabalhei todos os dias de segunda a segunda sem ganhar um centavo. Então, para eu poder sobreviver, eu saía do hospital às 6 horas da tarde, 7 horas, e ia embora da plantão à noite. Aí passava a noite dando plantão, quando era 6 horas da manhã, estava de volta nas residências por 3 anos. 3 anos. Quando a gente fala em empreender, está aqui o significado da palavra, né? Que é empreender mesmo, né? É um empreendimento que você está fazendo, aguardando o momento de atuar especialmente naquilo e
poder ser remunerado por aquilo, né? Eu volto a bater na mesma tecla, Marcos. Se você me perguntar assim, você sentiu esse peso durante os 3 anos? Não. Era tanto amor que eu gostava do que estava fazendo, do que estava aprendendo, que francamente falando, para mim o tempo passou... Cansaço, claro que cansaço. Quem não cansa de passar 12 horas de dia dentro do hospital, depois 12 horas à noite lá num pronto-socorro? Claro que cansa. Mas o amor não deixava de existir, não falava assim, não quero, porque não, ia, voltava. 3 anos foram bastante assim, corridos. E nessa época, o senhor acabou de falar que atuava na área de reconstrução, de reconstituição, vamos dizer, de pessoas que tinham uma deformação por um acidente ou por uma situação diferenciada, né? Naquela época, a questão da plástica estética, por opção, não por um acidente ou por uma deformação, por opção, eu quero mudar meu nariz. O Marcos quer mudar o nariz porque acha que o nariz, né, já era mais forte, assim, ou ainda estava latente, ainda querendo... Latente. Na verdade, a gente vai despertar, eu pelo menos despertei para isso durante a residência de cirurgia plástica, porque você muda o foco do problema. Um é um problema físico. O outro passa a ser um problema psicológico, emocional, de imagem. É sempre um problema. Quando você ou alguém fala para a gente em estética, a gente pensa apenas numa coisa superficial, alguma coisa que não tem profundidade. É uma parte quase assim, vamos dizer, quase desnecessária. Mas para alguns ela pode parecer desnecessária, mas para aquele que tem o problema e não se enxerga de forma adequada, bem... Para ele é um grande problema que às vezes trava ele, inclusive aqui no trabalho dele. Ele, por exemplo, não consegue se apresentar frente a uma câmera, a um público. Ele está sempre achando que tem alguém que está olhando para ele aonde? Como você deu o exemplo do nariz. Está sempre olhando para o nariz dele. Então ele é como se ele entrasse para vender alguma coisa e a pessoa fala, nossa, meu nariz. Né? É a imagem que a pessoa tem dela. Né? Assim como nos relacionamentos conjugais. Muitas vezes relacionamentos conjugais... não diria que eles vão à falência, mas eles se tornam um pouquinho menos quentes ou pelo menos amorosos, às vezes porque às vezes a mulher ela se sente um pouquinho menos mulher ou um pouquinho envergonhada, porque ela não é mais aquela mocinha toda arrumadinha que ela era no tempo do namoro. Então, e você vê que aí é um problema físico que traz um outro transtorno, né? Que acaba atrapalhando. Exatamente. Comprometendo aí todo um processo. Exatamente. Então, aí você... E quando foi realmente que você decidiu que vinha para o norte de Mato Grosso? Como é que foi isso? Isso é uma coisa interessante, né, Marcos? A gente fala assim, né? Pensa, existe destino, não existe, existem caminhos, não existem, algo deve existir, né? Penso eu. Porque Santos tinha a maior concentração de cirurgiões plásticos com título registrados por habitantes do país. Então era o maior número de cirurgiões plásticos por habitante no país, era a cidade que mais tinha. E cirurgiões plásticos que atuavam como cirurgiões plásticos sem ser cirurgiões plásticos, porque o Conselho Federal de Medicina permite que isso seja feito, quando a gente soma esses outros que não são cirurgiões plásticos com título, mas que também atuam, Santos apresentava naquela época a maior concentração de cirurgiões plásticos por habitante do mundo. Então, neste ambiente, nesse cenário, alguém que acaba de sair da sua formação, para conseguir um espaço nesse lugar, é uma coisa complicadíssima. É um pouco mais difícil. É muito mais difícil, entendeu? Nessa proporção de concentração. Quando eles percebem que você tem algum valor, os que já estão há mais tempo começam a te oferecer o quê? A alternativa é assim, venha ser meu assistente, venha ser alguém para ficar lá nos bastidores. E eu não queria isso, para falar a verdade. Eu queria trabalhar por conta e ser eu mesmo. Então eu comecei a procurar, no Brasil todo, lugares que tivessem condições de eu me instalar e poder crescer junto com esse lugar ou estar lá. Isso há 12 anos atrás. Isso há 12 anos atrás. Aí numa mesa de congresso, um residente que tinha acabado de entrar na residência, ele falou assim, olha, eu se tivesse terminado tudo hoje, eu iria para Rondonópolis. Porque Rondonópolis tem 212 mil habitantes e só tem um cirurgião plástico, na época, o Dr. Samir Kedi. Eu escutei aquilo, falei, opa! Acendeu uma luzinha aí. IBGE, vamos dar uma olhada. Aí eu olhei lá, IBGE foi realmente 212 mil habitantes com um cirurgião plástico. Santos
tinha a faixa de, nessa época, 600 mil habitantes e tinha oficialmente 250 cirurgiões plásticos. Dá para deixar Santos bonitão no resto da vida. Né? Então, o que acontece? Eu pesquisei. Aí vai daqui, vai dali, a gente acaba conhecendo bastante gente. Conversei com um colega que tinha um amigo aqui em Cuiabá, que era médico já muito antigo, já 20 e tantos anos instalado em Cuiabá. E perguntei para ele, olha, como é que é Rondonópolis? Ele falou, eu não sei, estou há muito tempo fora, mas eu vou perguntar para tal médico e tal. E fez lá o contato. Peguei minha esposa, falei, vamos fazer o seguinte, vamos passear na Chapada e no Pantanal, vamos conhecer a Chapada e o Pantanal e vamos aproveitar e vamos tirar informação. Cheguei aqui em Cuiabá, ele é um pediatra, esse médico, e ele me falou assim, olha, Rondonópolis não é o melhor lugar. Rondonópolis é uma cidade que já está grande, próxima de Cuiabá e tal, mas a região que está despontando é o norte do Mato Grosso. Você tem que ir para uma cidade chamada Sinop. E há 12 anos atrás, Sinop não estava no cenário nacional como hoje está. Né? Hoje já saiu na Veja, já tem o agronegócio, quer dizer, toda aquela coisa que Sinop hoje, né, há 12 anos atrás, nós não tínhamos esse cenário aqui. A madeira acabando, você deve se lembrar, quer dizer, começou um pouquinho antes, ela veio estourar em 2005, né? Na verdade, a madeira veio acabando em 2003, 2004, veio acabando as madeireiras, né? E eu falei, pegamos o carro e minha mulher viemos para cá. E aí começa a nossa história aqui. Aí se instalou? Então, como lhe disse, eu cheguei aqui um dia antes da inauguração aqui da Sinop Clínica. E o Johnny, muitos não o conhecia, eu acabei fazendo contato com o Helder Umburanas, que era secretário de saúde na época, e o Helder me falou, olha, Sadi, tem um lugar aqui. Engraçado como o povo foi muito hospitaleiro, porque nós não nos conhecíamos de nada, nunca tínhamos nos falado jamais, uma única vez na vida. Ele falou, olha, Sadi, é o seguinte, não tem nenhum cirurgião plástico morando aqui, alguns às vezes visitam a cidade, mas nenhum se instalou aqui. A região é muito próspera, a cidade é muito próspera, daqui a alguns anos nós vamos estar à frente mesmo do resto do país em crescimento, e tem uma clínica saindo aqui, e tem um lugar lá para você. E no mesmo dia já fui, no mesmo dia já fechamos o acordo, o negócio, aluga a sala, acontece, em 15 dias eu já tinha mudado para cá. A Sinop Clínica já era referência naquela época em Sinop, eu me lembro perfeitamente da inauguração. Eu trabalhava num veículo de comunicação em Sinop e acompanhei a inauguração. Doutor, naquela época que o senhor chegou em Sinop, entrou lá numa estrutura nova, numa estrutura moderna, que era lá a Sinop Clínica. Como que você planejou a sua entrada nesse mercado, apesar de ser um mercado cru, vamos falar assim, para essa área? Como que o senhor planejou para entrar nessa área de cirurgia plástica em Sinop? Marcos, na verdade até nem planejei muita coisa, sabe? O que eu pensava que jogava a meu favor eram basicamente 3, talvez 2 ou 3 fatores. O primeiro de eu estar dentro de uma estrutura que eu percebi ser diferenciada com pessoas que trabalhavam lá, que tinham já alguma... já estavam inseridos no meio aqui de Sinop. Então, mesmo no dia da inauguração e nos dias seguintes, eu passei a conhecer muita gente, estava transitando em vários meios, e vocês bem se lembram, a cidade era muito menor do que hoje, então não era tão difícil de transitar nos meios, né? Hoje um pouquinho mais. Segundo, a questão de não termos outro cirurgião plástico morando aqui na cidade. Então era um fator também que eu pensei assim, que eu poderia me valer disto, porque agora eu estava morando na cidade. Então, sempre a minha postura foi de colocar, olha, eu tenho condições de te acompanhar, de te ver, de te dar seguimento e tudo mais, porque eu estou aqui. Você não precisa viajar ou esperar que alguém viaje, né? E a terceira, o fato da gente ter vindo de São Paulo, quer dizer, de um lugar com uma boa formação, um lugar que a gente tivesse, assim, digamos, um estofo, que as pessoas pudessem dizer, olha, eu sei que não é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, é alguém. Mas daí em diante, como em toda a área de atuação, é o nosso trabalho. A gente vai trabalhando e vai tendo o nosso retorno, e vai trabalhando, e aí a gente vai, como diz, vai se criando. A credibilidade vai se formando de acordo com cada paciente que você foi atendendo. Exatamente. Vai virando uma referência de qualidade. Né? É exatamente isso. Referência de qualidade. Doutor, a gente pode dizer, é claro que na área de medicina, a questão de ética, de falar de valores, é uma questão um pouco complexa. Mas para quem, você estando morando em Sinop, é claro
É evidente que um paciente que antes precisava viajar, se estabelecer num motel, né, passar um tempo hospedado, porque ele não podia fazer uma cirurgia plástica em São Paulo, montar no avião e vir embora, dependendo do grau, né, da dificuldade. Então isso também foi um ponto positivo. O médico está aqui, né, criou uma possibilidade das pessoas terem acesso à cirurgia plástica com mais facilidade. Na verdade, eu nunca foquei nisso, nunca pensei muito, vamos dizer, especificamente nessa questão. Tá? Porque se por um lado o paciente não tem que mais viajar para poder se tratar ou se cuidar em outro lugar, por outro lado existe o custo de estarmos morando aqui. Todos nós que moramos aqui, nós sabemos que qualquer deslocamento nosso daqui, seja para Cuiabá, para Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, é um custo mais alto do que o custo que você tem quando você mora numa capital que tem um acesso mais fácil. E o médico, ele ainda precisa, ele tem obrigação de viajar com muita frequência para poder fazer especializações, congressos, atualização, ele tem que estar sempre. Porque se ele para, é como brinca o outro assim, o trem passa por cima, né? A gente, o médico que num ano não vai a pelo menos 1 ou 2 congressos, fica desatualizado. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Eu não sei todas as áreas como são, mas eu penso que principalmente as áreas que mexem com chamada profissão intelectual, né, que é assim que ela é conhecida, quer dizer, são áreas de conhecimento, áreas ainda que a gente mexe com o intelecto, a pessoa que não se atualiza, a pessoa que não se recicla dentro do próprio ano, se ela deixar para 1, 2 anos, ela já vai demorar muito para recuperar. Então existe também um custo para o profissional que está aqui, também mais alto do que o custo daquele que está com certeza lá fora, né? Então eu penso que essa questão financeira, ela é sim importante. Mas eu ainda entendo que o mais importante é você conseguir transmitir confiança. Confiança. Sabe? Eu acho que é isso que é mais, que vai, na verdade, fazer a pessoa tomar a decisão. Doutora Sade, dentro de todos os pacientes, as pacientes que o senhor atendeu nesses 12 anos, são aproximadamente quantos pacientes o senhor deve ter feito? Eu não paro muito para contar, porque a gente tem que, na verdade, meio que ir trabalhando, né? Sim. Mas seguramente já passaram de 2.000 pessoas, Sinop e região. E região, Né? claro, claro. Não é só Sinop, claro, porque você sabe muito bem que a gente aqui de Motum até Novo Progresso, no eixo de cá, e indo até para o lado de lá, para lá de Alta Floresta, Paranaíta e tudo mais, toda a região praticamente tem Sinop como centro de referência. Centro de referência médico-hospitalar. Você tem muito paciente que vem de fora? Hoje o nosso movimento maior é de fora. É de fora. É de fora. Eu gosto muito de números, de estatísticas. Eu tenho números até dizer chega. Eu adoro mexer com números, sabe? E quando eu cheguei aqui, nós tínhamos algo em torno do nosso movimento, 65% moradores de Sinop. Sinop. Hoje nós temos algo em torno de 45% moradores de Sinop. Bastante de fora. Por várias razões. Primeiro porque, assim como Sinop cresceu, toda a região cresceu. Exatamente. Hoje quem vai para Lucas, e quem passou por Lucas em 2002, e quem passa hoje, pelo amor de Deus. É totalmente diferente. Né? Até brinco com todo mundo que eu me arrependo de não ter comprado uns 20 terrenos em Lucas. É verdade. Cresceu demais, gente. É muita valorização. Claro que Sinop cresceu e valorizou, estou só brincando, mas eu digo assim, cresceu muito. Você vai aqui para Guarantã quase não existia. Exatamente. Né? E temos aí Guarantã cresceu, Novo Progresso, todo o sul do Pará. Então toda essa região cresceu, começa a ter mais clientes vindo para cá. Então eu digo, proporcionalmente, hoje nós temos até da região toda, mais até do que exclusivamente de Sinop. E dentro da atividade do senhor, da cirurgia plástica, qual é o perfil de cirurgia que mais se procura? Prótese de mama e cirurgia de abdômen. Prótese de mama e cirurgia de mama. Porque a clientela ainda é mulher. Né? Vamos dizer que 99% ainda é mulher. Talvez 99% esteja exagerando um pouquinho, uns 95%, vamos dizer assim, ainda são mulheres. Né? E das mulheres, o perfil nosso, que a colonização é do sul, né? Então são mulheres que não têm
têm pouca quantidade de mama, ou que já amamentaram o seu peito mais caído, então querem arrumar as mamas, e a cirurgia do abdômen também por conta dos filhos e tudo mais. Aí, dentro dessa questão de cirurgia de mama, existe uma mídia muito grande em cima que mostra o valor da estética para a mulher. E existe também os conceitos de quando fazer, não fazer, com que idade fazer, né, em que momento fazer. Nós vamos começar a discutir um pouco mais disso, até para aguçar a vontade de quem está em casa nos assistindo, né, para tirar um pouco mais de informação sobre isso e decidir se vai fazer ou não, né? Então, o programa Norte Empreendedor vai ficando aqui nesse momento. Não perca, no próximo bloco nós vamos falar mais sobre cirurgias plásticas e também sobre a clínica do Dr. Assad, das especialidades e qual a visão dele para Sinop região e quais as novidades também dentro dessa área de cirurgia plástica. Até já! Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. A Telhas Bonfante recorrem à tecnologia de ponta nos processos de fabricação, comando e controle, garantindo as melhores características e requisitos de qualidade e garantia, modelos e cores que influenciam o seu dia a dia. Telhas de concreto Bonfante, chuva ou sol, qualidade total. Em Sinop, fone 3531-9414. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras Centro, fone 3531-3501. A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. O programa Norte Empreendedor está de volta e nós estamos conversando aqui com o Dr. Assad Naim, que é cirurgião plástico e está em Sinop há 12 anos, já com mais de 2.000 pacientes que passaram pelas mãos dele. Nós acabando de conversar quais são as especialidades que mais procuram para fazer cirurgia e ele estava nos dizendo que a de prótese de mama e cirurgia de abdômen é a que mais tem procura. Doutor, então o público feminino é o que mais procura essa cirurgia para se sentir melhor, para ter uma estética mais bonita? Sem dúvida. Não só aqui em Sinop, né? Uhum. No Brasil, o número de homens vem crescendo, mas ainda está bastante longe do número de mulheres. Uhum. Essa questão de prótese, a gente vê muitas dúvidas. A gente vê, tem programas inteiros que falam de qual a idade melhor para se fazer isso. Às vezes tem um adolescente que acha que não tem, outro acha que tem demais. Como que funciona isso? Existe um conceito? Como que o senhor trata isso? Na verdade, existe um conceito de idade mínima,
né? Você não deve mexer em nenhuma estrutura nesse aspecto, digamos, estético, né? Nenhuma estrutura que ainda não esteja pronta, não esteja terminada, não esteja formada, né? O nariz se desenvolve completamente por volta de 15, 16 anos. Então, jamais operar alguém de maneira estética, apenas para embelezamento de um nariz antes disso. Exato. Uma orelha se completa por volta de 6 a 7 anos, tem 85% do seu desenvolvimento. Então, não devemos mexer em crianças que tenham menos do que essa idade, mesmo que os pais tragam e digam, olha, mas eu quero. Não, mas espera um pouquinho, vamos esperar um pouquinho mais, né? E as mamas se completam mais ou menos no final da adolescência, no final da puberdade. Mas aí fica um ponto de interrogação. Quando é o final da adolescência? A gente não vem com uma lampadinha que acende, né? A moça veio, acendeu, acabou. Não é mais. Não é mais, isso não existe, né? Existe uma relação com a primeira menstruação? Existe. Mas isso significa que é igual para todo mundo? Claro que não. Então nós procuramos, via de regra, evitar cirurgias que tenham uma finalidade estética ou que sejam mais calcadas na finalidade estética, porque nem toda cirurgia é puramente estética, né? Calcadas na finalidade estética, nós procuramos deixá-la para depois da maioridade. Então, de 18 anos para frente, com a anuência dos pais, ou se a moça já é uma moça independente, tem o seu trabalho, o seu serviço, às vezes casada, ela e o marido, mas sempre procuramos deixar, tirando casos especiais, casos que fogem um pouquinho à rotina, nós sempre procuramos deixar para depois dos 18 anos, da maioridade. A tecnologia, doutora Assad, dessas próteses, de 12 anos, 13 anos para cá, que foi quando você veio para cá, isso avançou muito. Muito diferente. Muito. As primeiras, a gente não vai nem falar delas, as de 1962, 63, essas já ficaram como se diz, no museu. Né? Vamos dizer, de 20 anos para cá, nós tínhamos próteses que tinham que ser trocadas a cada 10 anos. Porque a própria prótese, ela tinha uma espécie de uma deterioração. Ela, vamos dizer assim, ela meio que tinha um tempo de validade dela. Né? As próteses atuais, as coberturas, a tecnologia moderna, segundo o que nos informam as fábricas, o médico não tem condições de assinar embaixo disso, porque não é ele que produz, ele não tem a tecnologia de produção da prótese, ele assina embaixo daquilo que vem para ele, quer dizer, ele vende aquilo como ele explica, como lhe é explicado. Essas novas próteses, elas praticamente já não têm mais essa deterioração. Então, assim, o tempo de vida de uma prótese, ela, como material, seria de várias décadas. Mas o tempo da cirurgia, não. O tempo da cirurgia passou, porque tinha uma prótese de qualidade menor, passou de 10 anos para agora uma prótese com qualidade maior, para entre 10 e 20 anos. 10 e 20. Então hoje nós acreditamos que entre 10 e 20 anos a mulher deva ser reoperada para fazer uma troca de prótese. Nesse caso da estética, da beleza, né? A pessoa está com a saúde perfeita e quer só se sentir melhor. E no caso do câncer de mama, a mulher que perde o seio, tem toda uma problemática que pode gerar uma depressão, então ela busca, né, o cirurgião plástico para fazer... Existe essa possibilidade da mulher que perdeu o seio ter uma prótese, recuperar a autoestima através de uma prótese? É o que eu lhe disse, quer dizer, não existe um conceito puramente estético, embelezador, como muitas vezes o direito nos coloca. Né? O direito ele coloca bem assim, bem dividido, né? O estético, o embelezador e o reparador. Né? Na verdade, esse conceito não existe. Eu atendi uma vez uma moça de 16 anos, muito bonita aqui da cidade, que quase não tinha nada de peito. Digamos assim, como se brinca assim, um menininho, né? E uma moça muito bonita. E que veio com o laudo do psiquiatra, do psicólogo, dizendo que ela tinha problemas de relacionamento. Por conta disso. Por conta disso. Aí eu lhe pergunto, isso é estético ou isso é reparador? Você entendeu a minha pergunta? Sim, é muito difícil. Claro que é muito difícil, porque na verdade era uma colocação de prótese, que a princípio é vista simplesmente como estético. Como estética. Mas que ia corrigir um problema psicológico e até mesmo psiquiátrico e afetivo e profissional e escolar. Sim. Então, será que isso é estético? Então, a mulher, quando perde a sua mama, ou quando é retirada a sua mama por uma questão de um câncer, vamos dizer, ela está curada do problema dela. Mas agora a gente tem um outro problema, que é o problema de não ter a mama.
Né? E eu entendo, eu confesso para você que eu entendo plenamente o que é isso. Por que que eu entendo? Porque a mulher, ela tem na mama dela quase que uma forma de se comparar à outra, de se igualar. A feminilidade está nas curvas, está no desenho. Você entendeu como é que é? Então você me diz, colocar prótese nessa mulher é estético ou é reparador? Olha, se você pensar apenas na parte de fora da carne, é puramente estético, porque ela viveria sem a mama. Ela vive sem a mama. Mas se você pensar no ponto de vista dela como uma pessoa na sociedade, perante o marido, perante a amiga, perante a irmã, perante o espelho. Perante o espelho, ela vai tomar banho e não olha para o espelho. Aí você coloca uma prótese. Recupera a autoestima. Recupera a autoestima. Às vezes você recupera o ser humano. Muda a vida dela, né? Recupera a vida dela. E do marido. E do marido. O casal, eu brinco muito com isso, até meio perigoso fazer umas brincadeiras, mas eu brinco que quando o casal está bem, uma cirurgia plástica faz eles retomarem o período de lua de mel. E quando o casal está mal, vai para separação. Porque às vezes o homem fica um pouco inseguro, fica a mulher ciúmes. toda bonitona, fica com ciúme, acho que ela está meio que se arrumando demais, entendeu? É uma brincadeira que eu faço, mas eu percebo assim que a cirurgia plástica, quando a gente consegue identificar exatamente esse tipo de questão, sabe? Onde a mulher, vamos dizer, teve 2 filhos, 3 filhos, ou a idade passou, o tempo passou, ela não se sente mais como ela era. Então, muitas vezes, na cabeça dela, ela, né? E o mundo hoje, a mídia, você liga o computador, cheio de mulheres curvilíneas, cheio de mulheres não sei o quê, e um dia ela ainda pega o marido olhando lá, a mocinha lá no site, lá e pronto. Aí é que ela se acha, como diz assim, bastante diminuída como mulher. Né? E aí esse casal combina, vamos fazer, a moça faz e tudo mais, e realmente a gente vê coisas muito bonitas acontecendo. Casais que se tornam assim, sabe? A mulher fala assim, ele está comprando roupa para mim, agora ele quer que eu use. Está motivado. Tá, claro que tá. Doutor, a gente falou bastante da mulher, e no caso dos homens, existem próteses para colocar na batata da perna, para colocar na coxa, no bumbum, no peito, no braço, para tudo quanto é lugar. Eu não sei se em Sinop já tem gente colocando. Sim, com certeza. Eu lhe disse, nós operamos um contingente pequeno de homens, né? Principalmente aqui em Sinop, eu não posso dizer no resto do Brasil, mas aqui em Sinop as cirurgias em homem, elas estão mais focadas em outras questões. Por exemplo, nariz. Né? Nós temos aqui muito pessoal do Sul, o pessoal eu sou um que candidato. o pessoal que vem aí italiano, alemão, aquela coisa toda, né? Eu que sou árabe também tenho um nariz grande. Mas nós temos uma pequena pirâmide aqui. Então, assim, tem muito homem, por exemplo, que se opera de nariz, querendo melhorar a sua estética. Orelha, muito homem que tem as orelhas abertas. Pálpebras, com o passar do tempo, o excesso de pele nas pálpebras, ele vem, às vezes, muitas vezes, até atrapalhar mesmo a visão, então nós fazemos a cirurgia. Papada. Muitos homens se incomodam, às vezes eram mais gordos, emagreceram, fizeram cirurgia e sobra aquela papada aqui e tudo mais. E daí vai lipoaspiração numa quantidade muito menor, ginecomastia, porque o homem pode ter a glândula mamária, o que não deveria acontecer, digamos assim, não é uma coisa que deve acontecer, porque como o homem não tem utilidade para a glândula mamária, porque ele não dá de mamar, ela ao longo da vida ela pode se transformar em câncer de mama. Então quando o homem identifica aquela tuberosidade, aquele carocinho, esse sim, é até por uma questão de necessidade futura, de prevenção, digamos assim, de fazer uma cirurgia. Então nós temos... E outras cirurgias estéticas, claro, como você disse, próteses de panturrilha e tudo mais. Aqui em Sinop temos numa quantidade menor essas cirurgias, digamos, com cunho mais voltado para a vaidade e para a estética. Mas temos sim, já operamos alguns. Abdômen, homens grandes, emagrecidos, fizemos abdômen, vários homens. Tá, e me fala uma coisa, o senhor, a gente estava falando do início da sua chegada aqui, o primeiro ponto o senhor foi onde é hoje a Sinop Clínica. Hoje o senhor tem um consultório em um outro endereço. Fica em que endereço a clínica do senhor? Graças a Deus a gente vai trabalhando, né? A gente vai, como se diz. Nós acabamos montando um consultório para nós, fica aqui embaixo no centro, na Magnólias, mas eu montei apenas um consultório, né? A gente procurou focar as cirurgias sempre dentro dos hospitais. Né? Santo Antônio, Dois Pinheiros, hospitais que têm que oferecer uma estrutura para a gente poder operar com
o máximo que a gente puder ter de segurança. Segurança. E nesse aspecto eu acho que Sinop está de parabéns, Uhum. porque Sinop deu um salto muito grande de quando eu cheguei aqui em 2002 até hoje. Era muito frequente a pessoa dizer assim, eu não quero me operar porque nós não temos UTI. Preocupação muito A grande. preocupação era muito grande, né? Então a gente fala, não, isso aqui dá. Não, mas eu não quero me operar porque nós não temos UTI. E às vezes não tínhamos outras especialidades que poderiam atuar eventualmente se fosse preciso, digamos assim, Ir pra numa uma UTI. complicação, um atendimento. E hoje nós temos toda a estrutura. Né? Hoje nós temos toda a estrutura. Até o nosso aeroporto melhorou, que se Deus nos livre precisar de uma remoção, alguma coisa, você bem se lembra como é que era o nosso aeroporto há 12 anos atrás. Não, tinha que iluminar com carros. Era bastante difícil, né? Você entrar e sair aqui há 12 anos era bem mais difícil. Aham. Hoje ele já deu uma melhorada também nesse aspecto. Todo o corpo clínico, as estruturas do hospital. Te digo que nós não perdemos, e eu visito muito hospital fora daqui, nós não perdemos em qualidade de estrutura hospitalar, quase assim, tirando as instituições mais nobres e ricas do país, digamos Claro. assim, claro, essa a gente não tem nem como se equiparar, Uhum. nem a valores também, porque eles cobram uns absurdos, né? Cobra o Mas luxo. cobra muito, muito caro. Mas assim, a gente não fica a dever nada, nem em quantidade, qualidade dos profissionais, qualidade do atendimento hospitalar, os recursos que nós temos. Uhum. É comum, às vezes, o paciente insistir que quer ir embora. Não, eu quero ir embora para Curitiba. Quer ir embora? Vai embora, né? Vamos, digamos assim. E volta e diz, olha, sabe que eu me arrependi? Porque aqui eu estava sendo mais bem atendido. Exato. Então, às vezes, a gente escuta isso, sim. Uhum. No quesito hospitais, o senhor citou 2 hospitais, 2 Pinheiros e o Santo Antônio, né, que é um hospital que está a cada ano investindo em equipamentos, em estrutura, né, está muito grande. As clínicas de imagem em Sinop também, de diagnóstico por imagem, tem 2 clínicas de diagnóstico por imagem em Sinop, que eu acho que é difícil ter uma cidade do Porto de Sinop com 2 clínicas com tamanho e estrutura. 3, né? 3 clínicas de diagnóstico por imagem do tamanho que tem, com a história que tem em Sinop, com os equipamentos que eles têm. Realmente. Doutor, a gente estava conversando sobre o desenvolvimento de Sinop. Qual que é a sua visão, qual que o senhor tem observado na área de saúde, né? Na área de saúde, em estética também, de Sinop? O desenvolvimento dela e uma previsão dela. A gente tem uma previsão ao mesmo tempo muito otimista e ao mesmo tempo um pouco preocupante. Uhum. Por quê? Porque eu entendo assim, que nós já temos uma quantidade de profissionais aqui razoavelmente suficiente, se não já um pouco além do que teríamos que ter para a nossa capacidade de atendimento. Uhum. Tá? Falando apenas da cirurgia plástica, as outras especialidades eu não conheço. A cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez um estudo nacional e divulgou que deve haver, para que possa trabalhar com dignidade, sem que haja digamos assim, uma dificuldade até de trabalho, Uhum. deve haver um cirurgião plástico para cada 50 mil habitantes. Uhum. Né? Hoje nós somos 3 que moramos aqui em Sinop. E eu acho que eu não sei exatamente a estatística, nós de habitantes... 128 mil. 128 mil. Então nós já estamos um pouquinho além do 1 para 50 mil. Né? Claro que temos que considerar a região, Sinop não dá para considerar Claro. a cidade, temos Sim. que considerar a região, mas também temos que considerar que temos mais uns 3 ou 4 médicos que também visitam a região. Sim. Então digamos que hoje nós estamos mais ou menos dentro da média. Mas o que vem acontecendo? Vem acontecendo que a nossa região vem crescendo a olhos vistos. Hoje, por exemplo, tentei estacionar meu carro agora há pouco para vir para cá, fiquei rodando. Não tem lugar. Quem acha lugar para parar o carro? Né? É verdade. E isso não acontecia há 12 anos. Inclusive, há 12 anos atrás, eu me lembro que eu tinha um carrinho que eu deixava ele aberto. Né? Hoje você não se arrisca, nem com cadeado deixar ele. É perigoso. Né? Então eu vejo assim, a medicina melhorou muito, muito mesmo. Os profissionais que vieram, realmente não estou jogando confete, mas a gente percebe que são bons profissionais de gabarito, não só na cirurgia plástica, mas como também fora dela. Uhum. A estrutura, como eu havia até esquecido, as clínicas de imagem cresceram, estão primeiro mundo. Exato. Hoje as ressonâncias que nós temos aqui é a mesma que tem em São Paulo. Exatamente. Não dá para sair daqui para fazer ressonância em São Paulo. Né? Toda a estrutura médico-hospitalar melhorou, cresceu, mas, na verdade, esse é o lado bom. Uhum. Mas eu penso que esse crescimento
se for feito de uma forma desordenada, sem uma programação assim muito boa, pode gerar problemas muito sérios. Problemas da infraestrutura de saneamento, abastecimento, saúde, segurança, mais até do que já temos, como eu falei aqui do estacionamento, né? Que até muito mais até do que isso, podemos vir a ter problemas sérios. A gente tem que tomar cuidado. Eu penso que os próximos 5 anos, apenas uma opinião, os próximos 5 anos devem ser um crescimento muito grande. A não ser que aconteça alguma coisa que bloqueie. Algo fortuito, não é? Fortuito, né? Mas os outros 5 anos, eu não sei muito bem não. Se de repente esse inchaço, se acontecer dessa forma, não possa trazer algum prejuízo. Doutor, o programa Norte Empreendedor, ele sempre pede para o entrevistado dar uma mensagem para quem está empreendendo. No caso do senhor, para quem está empreendendo na área da saúde. Qual seria uma mensagem que o senhor daria? Eu acho que a principal mensagem, depois de 20 anos de formado, é que todo profissional, ou da área de saúde, eu vou falar dele, mas na verdade todo profissional, tem que procurar vir aqui, por exemplo, para o interior, ou para longe de um grande centro, uma grande capital, muito bem formado. Não chegue aqui ainda no início, cru de tudo, sabe? Todo profissional ele deve se formar muito bem, procurar uma boa escola, fazer uma formação completa e vir aqui realmente para abraçar a cidade, ser abraçado pela cidade, não pensar única e exclusivamente, olha, eu estou indo lá porque eu quero ficar rico, isso e aquilo, principalmente o profissional da saúde, porque o profissional da saúde mexe com pessoas, mexe com gente. Claro que ele recebe por isso, vive, tem família e tudo mais, e pensa em crescer, e isso é natural, todos nós pensamos. Mas ele tem que entender que aquele que está do outro lado da mesa acredita que ele é a melhor pessoa para resolver o problema dele. Exato. Então, se ele não for essa melhor pessoa, ele não vai ter o seu espaço. Então, se ele quer realmente, de alguma forma, se destacar, se ele quer de alguma forma evoluir, se ele quer de alguma forma, ele tem que procurar vir, primeiro, muito bem intencionado e bem formado. Tá certo. Bom, a conversa de hoje foi com o Dr. Assad Naim, cirurgião plástico, já há 12 anos em Sinop, com mais de 2.000 pacientes no seu currículo, né? E toda a região o procura aqui em Sinop para tratar da sua estética, da sua saúde estética. Bom, a gente estava falando de crescimento, a gente sabe, todo mundo sabe, que o crescimento é além, né, do que a responsabilidade e a capacidade dos gestores políticos da região podem acompanhar. É muito crescimento, acima de 10% ao ano, mas fica aí o chamado de atenção, em especial agora, que está chegando o curso de medicina e outros novos cursos. Teremos muitos jovens vindo para Sinop, muitas pessoas que vêm ávidas por se formar, por consumir, por morar, por viver em Sinop, e é preciso, sim, em especial na área de segurança pública, né, um plano para atender esses jovens, porque eles também têm vida noturna, eles se divertem, eles também querem viver, não é só estudar. Então precisa de todo um plano para atender essa pessoa que está chegando, esse grupo de pessoas que estão chegando, né, que vêm de cidades de fora, de grandes centros, que vêm do interior, mas vêm para estudar e querem segurança, querem viver, querem estudar e querem segurança. Então, vai aí o recadinho para que todos os gestores da nossa região se empenhem com foco nessa situação, em especial da segurança. O programa Norte Empreendedor vai ficando por aqui. Não perca o próximo programa. Até lá! Meta Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas. Confiança e especialidade. Telhas Bonfante. Chuva ou sol. Qualidade total. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Tecmac Móveis para Escritório. Restaurante Sabor Real. Fone 3531-5806. Sino Peças. Retífica de motores em Sinop e Lucas do Rio Verde.